Bom, tem dinheiro novo chegando no Vasco, hein? O clube está perto de acertar, com um novo investidor. É o Marcos Lamáquia, empresário, 47 anos, enteado da Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras. Uma negociação que deve passar de 2 bilhões de reais. O Pedro Neville está ao vivo em São Januário com as informações. É para o vascaíno ficar feliz, amigo? Como é que é essa situação? Boa tarde a você, seja bem-vindo. Tudo bem, Mari? Bom falar contigo, minha amiga. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Olha, o presidente Pedrinho tá parecendo feliz sim, viu? Ele tá confiante de que o acerto esteja próximo. Não deu data para evitar criar muita expectativa, mas há essa conversa avançada com o Marcos Lamáquia. Um acordo que, depois de ser feito com a diretoria do Vasco, ainda precisa passar por trâmites aqui em São Januário, precisa da aprovação do Conselho Deliberativo. O presidente acredita que ainda este ano possa sim o Vasco ser gerido por uma nova empresa 2 anos depois de o rompimento com a 777. Inclusive, representantes do Marcos Lamáquia já acionaram a CBF para entender como precisa ser o modelo de negócios para que sejam respeitadas as regras do fair play financeiro. E aí, falando de campo e bola um pouquinho, o Vasco voltou a treinar nesta manhã, já pensando no jogo de semana que vem do Campeonato Brasileiro contra o Coritiba, fora de casa. A gente vai ouvir então as declarações do Pedrinho no começo dessa semana sobre o otimismo dele para o acerto com um novo investidor. A gente está numa etapa muito importante, não posso dar data, não posso dar nome, mas está num caminho interessante, que eu preciso de toda a cautela para construir e estruturar o contrato, para que o Vasco se torne um clube estruturado pelo resto da sua vida. Então, minha amiga Mari, agora a gente fala também sobre o Ryan, porque o Ryan, que a torcida do Vasco tem tanto carinho, deu uma entrevista coletiva ontem na Seleção Brasileira, e ele falou justamente sobre isso, esse carinho que vai ser eterno dele com a torcida, da torcida com ele, a torcida que já invadiu as redes sociais do Bournemouth, clube que ele está disputando agora a Liga Inglesa, a Premier League, e ele saiu do Vasco em janeiro, começou muito bem por lá, é titular, já fez 8 jogos, tem 2 gols, 1 assistência, e ele amanhã talvez possa ganhar alguns minutos contra a França. Ele está preocupado mesmo é com o trote que ele, como novato, pode receber na Seleção Brasileira. Vamos ouvi-lo. Então, um carinho muito grande com a torcida do Vasco, e eles têm por mim também. Desde que eu cheguei no Bournemouth, o Bournemouth ganhou mais de 30 mil seguidores, e a maioria era vascaíno. Mas eu estou um pouco nervoso porque eu também tenho que passar pelo trote aqui na seleção. Isso não é legal, nervoso demais. Mas minha cabeça está tranquila, eu estou bem tranquilo e estou de boa. Assunto importante, bota o escudo do Vasco na tela. Bota agora, atenção. Torcedores, aqui no meu super telão. No meu super telão. O Vasco tá rico de novo, Caio? Agora eu quero saber. Calma, muita calma Para nessa de hora. esfregar a mão nessa hora, Vene. Gostei do Vascão. Olha só. Quem escreve é um vascaíno, Gabriel. Né? Olha aí. O presidente Pedrinho, que é esse que está aqui na tela, encaminhou a venda da SAF do Vasco. O investidor é o empresário Marcos Lamáquia. Ele tem uma boa relação com o Pedrinho. Ele é enteado da Leila Pereira. A Leila Pereira, que é a presidente do Palmeiras. O Caio Caesar traz mais detalhes sobre esse acordo que, ao que tudo indica, está próximo de acontecer. Mas o próximo de acontecer para se fechar a SAF é um mais ou menos próximo. Não é tão rápido Exatamente, assim, Fernanda. né, Caio? Eu costumo começar essa notícia com o nosso famoso torcedores calma, porque é isso que a gente tem que ter nessa hora, é muita calma para analisar cada processo que vem acontecendo em relação à venda da SAF do Vasco. Hoje os amigos do GE publicaram em primeira mão lá que o Vasco e o Marcos Lamáquia encaminharam um acordo para a venda da SAF do Vasco em valores que ultrapassam os 2 bilhões de reais. Mas aí a gente tem que analisar para que serão esses 2 bilhões. Não é só para contratação de jogador. Isso tem investimento no CT, tem folha de pagamento, o pagamento das dívidas do clube. A gente tem que analisar também quanto tempo serão investidos esses 2 bilhões. Não é 2 bilhões que vai chegar na mesa do Pedrinho agora e vai resolver todos os problemas. Então a gente tem que analisar com calma. E como a Fernandinha bem falou, o processo de venda de uma SAF até a concretização e o início da gestão leva muito tempo. Ainda precisa chegar ao conselho do clube, a votação dentro do clube para que seja aprovado. Então não é do dia para a noite que isso vai acontecer. Então é natural que a gente veja várias manchetes como tá tudo certo, tudo encaminhado, muito perto, mas às vezes não é tão perto assim.
É importante que o torcedor tenha calma nesse momento para não gerar uma ansiedade além da conta, mas sabendo que as coisas estão caminhando, que as coisas estão acontecendo. E eu acho que o principal da notícia que o GE publicou, um trecho que tem lá também, é que próprios integrantes ali da cúpula do LAMAC, né, que trabalham com ele, entraram em contato com a Agência Nacional de Regulamentação e Sustentabilidade do Futebol brasileiro, ou do futebol, enfim, que foi criada pela CBF para fiscalizar e gerenciar essa parte do fair play financeiro, num claro direcionamento assim de pesquisa, né, de consulta, para saber como eles vão compor a SAF do Vasco, o que dá um indício de que eles estão se movimentando para que isso realmente se concretize. Você acha que pode ter uma resistência por ser um ano político para essa venda na hora da votação? Como é que é feita a votação lá? São 300 conselheiros, eu não lembro agora o número exato de conselheiros, mas, assim, resistência, infelizmente, dentro do Vasco sempre existe, né? A gente sabe que a política do Vasco ela é muito movimentada em ano de eleição, ainda mais. O que eu acho mais importante nesse assunto é a postura que o presidente Pedrinho tem tido, e a gente falou disso aqui na entrevista que ele deu ontem, né, deu na segunda-feira, após o sorteio da Copa do Brasil, com os pés no chão. Muito tranquilo, muito calmo, assim, não quero falar sobre isso agora, as coisas estão acontecendo, até porque o Vasco tem NDA assinado, não pode comentar sobre as questões contratuais. Então, o mais importante para o torcedor e para o Vasco é ter calma nesse momento e transparência. O Vasco, no momento certo, precisa informar aos sócios, aos beneméritos, conselheiros, enfim, tudo o que está acontecendo, até porque, eu também repeti isso ontem, volto a falar hoje, não adianta aparecer o dinheiro, o investidor, e a gente sair falando por aí que o Vasco está rico, o Vasco está bilionário, a gente precisa aprender com os erros do passado. Com a 777, muita gente gritou aí que o Vasco estava rico, que tudo estava resolvido, e a gente viu onde o Vasco foi parar. Agora, com muita cautela, com muita paciência, o Pedrinho, a gestão dele, conseguiu estancar a sangria do que foi a 777 no Vasco, só que agora, com a responsabilidade de fazer essa venda nas mãos dessa gestão, tudo precisa fazer do jeito que eles achavam que tinha que ter sido feito antes e não foi. Então, com muita calma, passo a passo, cumprindo os processos, para que o Vasco não seja ferido mais uma vez. Eu vou falar com o torcedor do Vasco. Olha como é que o Pedrinho tá forte. Olha como é que você ficou, Pedro, aqui no meu telão. Hein, Pedro? Olha lá como é que ele tá forte. Eu boto foto, às vezes, com ele quando a gente trabalhava junto, que ele era um pouquinho mais franzino. Ele nem reposta, que ele não gosta de olhar. Ele vai falar assim, tô no pump. Ô Pedro, você já sabe. Um dia antes dele se eleger presidente do Vasco, foi nessa cadeira que ele sentou aqui para falar, escolheu o SBT para falar. Você sabe que meu microfone está sempre aberto para você, meu amigo, para você sentar aqui quando você puder falar. E é isso que eu vou falar com o torcedor do Vasco. Provavelmente ele não pode falar um monte de coisa, tá? Então, eu sei que o torcedor fica aflito, que o torcedor quer transparência, eu acho que tem que ter, mas eu confio tanto no trabalho do Pedrinho, mas tanto. Não só pelo amor que ele tem pelo Vasco, pelo caráter que esse homem tem, que eu conheço o Pedrinho muito bem, ele é um cara de muito caráter. Fiquem tranquilos, porque o Pedro vai fazer uma escolha que seja boa para o Vasco. Não é pensando nele, não é pensando no bolso dele, pelo contrário, o Pedro botou em risco tudo que ele tinha enquanto patrimônio dele, casa, coisas que ele construiu trabalhando, para ter garantias no Vasco. Então, ele nada na contramão de tudo que a gente já se vê de presidente, que às vezes quer ter uma coisa ali, uma coisa aqui, e não. Ele quer pensar no Vasco. Então, confia, torcedor do Vasco, confia no Pedrinho, porque ele vai fazer um processo com muita saúde para o Vasco ficar bem e conseguir equalizar essa questão de dinheiro. Vamos entender esses personagens? Coloca aqui, você já sabe, quando você quiser, você vem aqui. É só você querer. Só falar uma coisinha antes, Fernandinha, sobre o percentual da venda da SAF, porque existe os 100% da SAF do Vasco, que eles estão fracionados hoje, inclusive 39% deles estão sob arbitragem, né, o processo de arbitragem na Justiça. Por quê? Na primeira negociação, o Vasco ficou com 30%, a 777 com 70%. Sim. Só que a 777 não pagou integralmente isso, ela ficou com 31% e os outros 39% ficaram na arbitragem. E os 31% que eram da 777 foram para a EICAP, que é quem assumiu os ativos da 777, que faliu, a empresa declarou falência e a EICAP assumiu isso. E o Vasco ficou com seus 30%. Então ainda tem nessa negociação da SAF para a gente saber exatamente como vai funcionar. Hoje, na notícia do GE, eles falaram em 90%, mas a gente precisa entender como que vai funcionar esse processo de negociação.
como que o Vasco e o Marcos Lamacchia vão chegar aos 90%, negociando com a ACAP esse percentual que hoje está na mão deles. Então, assim, ainda tem muita coisa para rolar nisso. É um assunto muito, muito complexo, mas, assim, algumas pessoas que cobrem o Vasco e que estão diariamente atrás dessas informações sobre a SAF garantem que não vai ter problema na negociação com a ACAP, que a ACAP está desesperada para conseguir resolver o problema e que o Vasco vai conseguir isso naturalmente. Eu espero que se resolva da melhor forma possível, mas é isso. Ele diz 30, com 31, com 90, com 60. Aí eu fiquei, será que isso dá 100? Não sei. 31, com 30. Aí eu fiquei fazendo a conta. Daí, quanto? Aí tinha aí, também? Aí eu tava assim, não, eu será no meio que do ele caminho, demorou? Será que ele fez a conta? Eu tava assim, porque eu não tô podendo consertar. Não, Caio, mas aí, 31 com Fernandinha, 30. a gente traz né? bastidores. Eu tô antes do programa lendo 300 vezes, o 30, o 31, o 39. Mas na hora que eu falei, eu falei assim, acho que não tá dando, mas deu 70. Porque se você tem ou memória ou sabe de matemática, a gente, no caso, tem memória, a gente decora e vem com valor. Bota na tela, vamos entender aqui, conhecer esse personagem, vocês conhecem bem, o Pedrinho, o presidente do Vasco. Vamos colocar aqui a foto, eu vou colocar agora pra vocês, dos outros personagens. Esse aqui é o José Lamacchia, que ele é o dono da Crefisa, que é o grande investidor do Palmeiras, que é o marido da Leila. Ele é o marido da Leila, conversando ali com o Pedrinho, tá ali. Eu sei um bastidor dessa história que eu nunca sei se todo mundo sabe. É melhor não falar. Eu não vou falar. O silêncio não comete erro. Não é dessa história Popularmente dessa... conhecido pela torcida do Vasco como seu Crefiso. Não é dessa foto, não. Vai, troca aí que eu tenho medo danado, Benê. Vai, troca. Ah, esse aqui que é o menino, é o Crefizinho. Esse é o seu Crefilho. Ah, é o Crefilho. Tá bom, muito bem. Ele é o enteado da Leila. Ele não é filho da Leila, tá bom? A Leila, inclusive, eu acho que ela não tem filhos, né? Com o Crefizão, ela não tem. Eu sei que não. E tá aí, esse é o filho do seu Crefiso, o Crefilho, né? Que é o cara, o Marcos, que tem o interesse em comprar a SAF do Vasco, avaliada em 2 bilhões. E aí o percentual aí todo doido aí que o Caio passou, que eu não tô sabendo repetir. O Botafogo, para quem não sabe, ele vendeu 90%, Social e Olímpica com 10%. O Vasco, na época da 777, vendeu 70% e ficou com 30%. Esses são os personagens. A lei da SAF, ela obriga os clubes a manterem pelo menos 10%. Então, o mínimo que o clube tem que manter é 10%. O Vasco na 777 ficou com 30% e agora, teoricamente, fica com 10%. Muito bem, é que não dá para vender tudo, tá? Até por uma questão de estatutos, de proteção, e é certo. Tem que ter o vigilante ali, certeza. nem que seja os 10%, para cuidar do escudo, da história da instituição, porque vale muito mais do que 2 bilhões. Tem clube que vende 30%. Que é o caso do Bayern, por exemplo. Que muita gente defendia nos tempos de Flamengo e ainda bem que não foi à frente. Muito bem, e o Caio tá aqui. Me fala uma coisa, Caio. Vai botar essa foto aqui agora? Eu vou sair. Vai botar ou não vai? Pode botar. Eu vou sair. Pode botar. Vai comprar ele? Então, Fernandinha, a gente estava falando sobre seleção brasileira, né? O Alexandro não está 100%, lateral esquerdo. Este rapaz que está na tela joga na mesma posição e não joga pouca bola não, tá? Joga muita bola. O cuiabano está nos planos do Vasco para que o Vasco exerça a compra. Não é algo barato, né? O cuiabano, eu até anotei aqui para não esquecer, são 10 milhões de euros que o Vasco precisaria desembolsar para tê-lo. E o Pedrinho já deu a entender que o Vasco tem esse desejo e precisa equacionar a parte financeira para saber como chegar nesses valores e ficar com o cuiabano em definitivo, que hoje está por empréstimo no Vasco. Ele está no Nottingham Forest, né? Ele pertence ao Nottingham Forest e está emprestado ao Vasco. Lembrando que... é bastante. Esse eu tenho. Esse eu já sabia quando foi, né, Vene? Esse eu já estava sofrida há um tempo. Esse aí não tem jeito. Isso porque o bichinho não tá 100% fisicamente, tá? Quando ele tiver, vocês vão ver. 100%. E outra, o Ancelotinho, né, que foi treinador do Botafogo durante 6 meses, conhece muito bem o cuiabano, né? O cuiabano trabalhou com o Ancelotinho, foi um personagem, como eu falei já várias vezes nesse programa, protagonista em 2025 no Botafogo, durante todo o tempo. Ele acaba que era banco de um cara que também é cara de história de seleção brasileira, que é o Alex Telles. E aí já chegou no Vasco tomando de assalto a posição, porque ele merece muito. E tá aí no holofote, e o Ancelotinho conhece bem demais o cuiabano, e esse menino merece sim ser convocado. Olha aí, a Conmebol divulgou a lista com as datas e os jogos que o Vasco vai disputar
dentro e fora de casa na Sul-Americana. Vamos botar pro super telão? Já acabou, Vini, tá bom. É o nome. Super telão, é isso. Se tiver em outro já lugar. Pegou já. Aí, é o grupo G, tá? O grupo do Vasco. Terça-feira, dia 7 de abril, já semana que vem, né, gente? Não, na outra semana. É 7 da tarde, Barracas Central e Vasco. Na terça-feira, na outra semana, depois do 17-14, às 21 horas, Vasco e Audax Italiano. Botafogo já pegou esse time, tá? Eu acho que foi na própria Sul-Americana, se minha memória não tá falhando. Quinta-feira, dia 30 de abril, às 19 horas, Vasco e Olímpia. Botafogo já pegou esse time, sim, 2017. Inclusive, passando da pré-Libertadores, aquele jogo maravilhoso que o Gatito pega pênalti, foi contra o Olímpia. Quarta-feira, dia 6 de maio, 19 horas, Audax Italiano e Vasco. Quarta-feira, 20 de maio, 19 horas, Olímpia e Vasco. E aí o Vasco decidindo sua vaga, quarta-feira, dia 27 de maio, 9h30 da noite, em casa, em São Januário, vai receber o Barracas Central, que eu acho, não sei, que pode ser, ô Caio, o adversário mais fraco desse grupo do Vasco. Ou o Audax Italiano é mais? Eu tô olhando o nome. Sim. E quantas vezes eu já li esse nome? Entendeu, Venê? Você já eu não tô acompanhando. Não vem mentir. É isso. Eu não tô acompanhando o Audax italiano. Quem não fala tô. que acompanha não tá mentindo. Também tô cheio de filha, cheio de jogo, Botafogo estressando. Eu não tô acompanhando o Barracas Central. É isso. Tá? Então, assim, eu olhei, já li o Audax italiano? Já li. Botafogo já... Lembrando que o Audax Italiano não é da Itália, hein, gente? Não. É do Chile. É isso. E o Barracas Central? Já vi, mas pouco. Então, pra mim, ele é o mais fraco. A fonte é o quê? Águas de Lindóia. Eu não sei de onde que veio. Eu tô chutando. Você concorda comigo, Caio? Então, a única certeza que a gente tem nesse grupo é que o Olímpia é o clube mais difícil que o Vasco vai enfrentar. É verdade. Agora, e o Barracas Central, assim, até rodou nas redes sociais o estádio dele bem acanhado, pequenininho, eles nem vão mandar o jogo lá, eles vão ter que mandar o jogo no estádio do Benfield. E aí eles vão jogar contra o Vasco lá. Mas assim, a Sul-Americana pro Vasco, o Renato Gaúcho já falou, já deixou bem claro que não é a prioridade. Não é? Não quer dizer que o Vasco não vai disputar Ele para vai viajar dessa eu ia vez? perguntar. No Fluminense ele nem viajar, viajou. Não viajou. Perguntaram isso para ele, ele respondeu que ia conversar internamente, ia passar a visão dele para a diretoria, conversar sobre a Sul-Americana, mas deixou bem claro que não é a prioridade. Então, assim, coração, a gente fala brincando, não dá pro Renato não viajar. É isso, sim. Concordo. Não dá. Não tá fazendo um favor pro Vasco. É isso. A gente Exato. ficou bravo aqui com o Fluminense também. Eu acho que tava errado. Teve uma com o questão Fluminense. de saúde um dia, tudo bem, a gente entende o negócio de coração, não foi um negócio dele em um jogo, mas daí no outro ele também não foi. Aí, eu adoro o Renato, eu adoro esse personagem do Renato, eu amo esses personagens, todo mundo sabe disso aqui. Eu acho o máximo. Eu acho que o futebol precisa e respira com ele. E ele muda o Vasco mesmo também pelo seu jeito agregador. Mas também acho que tem que viajar, né? Por mais que vá o time C do Vasco... Independente de time B ou C, assim, o Vasco tem que... O Renato tem que ir ao jogo e o Vasco tem que se classificar no Sul-Americana. Assim, não é porque vai poupar time, que vai preservar e que não é prioridade, que não tem que cumprir suas obrigações. A gente falou aqui de Barracas Central, com todo respeito, Audax Italiano e Olímpia, que é um grande time. Mas o Vasco tem mais investimento, o Vasco tem mais estrutura, tem mais elenco, tem tudo para passar de fase na Sul-Americana. Tem que passar de fase na Sul-Americana. E aí, a partir do momento que chega ao mata-mata da Sul-Americana, vai precisar priorizar, porque é uma disputa de título, é uma possibilidade concreta de título e que leva a Libertadores do ano que vem. Lembrando que o Fluminense, no ano passado, faz uma belíssima campanha na Sul-Americana, mesmo o Renato não viajando. Mas não foi só sobre o Renato, foi sobre também os personagens que estavam envolvidos e performaram nos jogos com toda a dedicação que uma Sul-Americana merece. Até comparando o Vasco e o Fluminense na Sul-Americana, o Fluminense não priorizou e se classificou direto, o Vasco priorizou e precisou ir para o play-off, depois não se classificou em primeiro. Então, a questão de priorizar não é concretamente o que vai ser o resultado. O Vasco, que é o que interessa. Certo, mas vamos lá, e o Vasco? Aí eu queria saber se o Bruno Vicari, com tantas andanças pelo mundo e pelo Brasil, já arrecadou cerca de 2 bilhões de reais, porque aí daria para comprar a SAF do futebol do Vasco. É esse o valor pelo qual está encaminhado um acordo ali por 90% das ações da SAF do futebol do Vasco, com o investidor, o Marcos Lamáquia, que é enteado da Leila Pereira e filho do José Lamáquia, dono da Crefisa. Tem uma questão ainda da fair play financeiro, que, enfim, por ele ter uma ligação
parental mesmo, né, próxima com a Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras. Isso poderia ser um empecilho, mas garantem que estão trabalhando nesse sentido. A informação dada primeiro pelos companheiros do GE, e o Rafael Marques conversava comigo aqui, ele conhece bastante os labirintos de São Januário, ali do Vasco. Ele falava sobre esse encaminhamento do acordo, falou comigo um pouquinho, a gente estava trocando uma ideia, e de fato a expectativa é que saia esse acordo por 90% das ações da SAF. Lembrando, nesse momento 30% pertencem ao clube associativo, ao Vasco, 31% pertencem à CAP 777, ou 777, como diria Bruno Vicari, e aí 39% por conta de questão judicial ainda, né? Fica aquela questão que está na justiça, ainda tem uma arbitragem, enfim. Seria tudo para ser decidido na justiça, mas parece que vai encaminhar esses 90%. Possibilidade de uma assembleia geral para decidir isso daí no dia 1º de maio, que se fala ali nos corredores de São Januário, no 1º de maio, que aí, Bruno Vicari, tem história. Getúlio Vargas divulgou a consolidação das leis de trabalho em São Januário também, tem toda essa questão, a simbologia, enfim. Então seria algo mais nesse sentido, de fato, o Vasco encaminhando a venda da SAF, mas por enquanto o Pedrinho está o oposto do Bruno Vicari. O Bruno Vicari fala muito e o Pedrinho está quietinho. Eu te mandei aí o link, depois você confere a história, tá bom? Já que você tá duvidando. Vou olhar. Do meu conhecimento. Jamais. É que não podia, você não pode dar nome de rua. E a sua foto na Rua Bariri também. Você não pode dar nome de rua para pessoas vivas. Isso é uma lei. Então, como queriam homenagear o Mário Fava, deram o nome da cidade, Rua Bariri. Tá? Bom, Vasco da Gama e a SAF, Jailson. Importante, né? Importante 2 bilhões, pô, isso daí. Não, mas importante para o Vasco, importante para o torcedor, Cruz Maltino também, porque a gente falava aqui, na hora que a gente estava ali lendo novamente, né, antes de entrar aqui no programa, estava lembrando da gente falando, inclusive, do Mundial de Clubes, né? Do Super Mundial no ano passado, que, pô, no Rio de Janeiro, Flamengo, Botafogo e Fluminense, só o Vasco ali, né? Não foi convidado para a festa, porque ainda, naquele momento, a SAF do Botafogo deu resultados, mas não tinha tanto essas questões polêmicas que a gente está tratando, por exemplo, nos dias de hoje, essa questão de atraso e tudo mais. Então a gente falava, né, que a única SAF que não tinha dado certo até então era a SAF do Vasco, com a 777. Então, assim, é importante esquecer, né? Tirar isso daí do caminho do Vasco, virar essa página, é o que a torcida mais quer, e continuar. Um bom momento, no caso agora com o Renato, enfim, o aporte financeiro, essa questão financeira toda, que vem há bastante tempo, enfim, prejudicando muito um clube tão histórico quanto o Vasco da Gama. Mas o próprio vascaíno, acho que agora também vai aguardar com calma, porque ele se empolgou muito com a 777, né? Lembra? Teve fogos, teve festa. Falou mesmo, né? Lembra? Não, é que o Pedro falou que, como diz o Bruno, você é 777. Eles chegaram cheio de promessas, né? Nossa. O carinha de boné. O óculos de boné. E a entrevista ali, né? Sentado na arquibancada. Isso. Super descoladinho. E aí prometendo que em não sei quantos anos... Era a última vez que... Era o último ano contra o Flamengo. Foi o Abel Braga que falou. Não, ele chegou prometendo. Opa, o Abel veio depois. Falou depois, né? Enfim. E aí sumiu. Né? Acho que uma das coisas que a gente eu pelo menos cobrei muito aqui nos momentos que o Vasco passou com a 77, que eles aparecessem para falar. Eles não apareciam, assim, então não tinha rosto essa SAF, né? Isso é muito perigoso. Você tem que ter alguém ali para se responsabilizar, tanto da parte boa quanto da parte ruim, né, do negócio. Então agora parece que o Vasco caminha para um movimento mais certo.